Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Abraçando os nossos amigos, inclusive os brasileiros que estão assistindo o nosso programa fora do Brasil, pela internet, no nosso site rbtv.com.br, as emissoras que retransmitem no Brasil inteiro, a TV Claro, a TV Vivo, a TV Oi, a CTBC, e os canais locais de todo o Brasil, agradecendo os ouvintes do programa Cleiton Aguiar, na Rádio Estúdio Brasil, que acompanham a gente também e passaram a ser telespectadores do nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão, a mais nova e a que mais cresce atualmente no território brasileiro. Eu queria recomendar para vocês um livro muito interessante, Dossiê Bessa, a investigação por trás das investigações, do jornalista e escritor Marcos Linhares. Esse livro é um romance policial com fatos reais. Ele narra a passagem do delegado Laerte Bessa. Ele foi durante 8 anos diretor da Polícia Civil do Distrito Federal e antes disso tinha sido delegado por muitos anos. E ele narra neste livro os crimes, os principais, os mais rumorosos casos, por exemplo, o sequestro da filha do ex-senador Luiz Estevão, aquele caso do Marcelo Bauer, que assassinou a namorada dele, Thaís, e fugiu para a Dinamarca, onde ele foi preso. O caso dos anões do orçamento, em que o José Carlos mandou matar a sua esposa, Elizabeth Lofrano. Então são os casos, o sequestro do menino Pedrinho, que foi desvendado pela equipe dele também. Enfim, os casos mais rumorosos estão aqui nesse livro, Dossiê Bessa, que você pode adquirir de qualquer lugar do Brasil, pelo Projeto Confiança, mandando o seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com, rbmmusica@gmail.com. O livro é enviado via correio para sua casa. Quando você receber, lá dentro tem um número de uma conta e você vai até uma loja de loteria esportiva, uma agência da Caixa Econômica Federal e efetua o depósito de R$40 pelo Dossiê Bessa, a investigação por trás das investigações. O nosso entrevistado de hoje é um homem de múltiplas atividades. Ele é ativista da causa negra, mas é também bacharel em Direito, dono de instituto de pesquisa, diretor de jornal, jornalista, blogueiro, marqueteiro político. E nós vamos conversar sobre tudo isso hoje aqui, porque ele traz uma história de um menino pobre do interior que construiu a sua vida baseado num princípio da sua mãe, Dona Dejanira, de que para mudar de patamar, os filhos tinham a única saída, estudar. Ela trabalhava numa escola e colocou todo mundo para estudar e todos os seus filhos conquistaram um diploma de curso superior. Eu vou conversar com Walter Gualberto de Brito. Walter, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, Cleito. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa seu e agora você de volta à televisão a nível nacional. Eu tenho a certeza e a convicção de que é o Brasil que ganha com a sua volta à comunicação nacional. É um prazer imenso estar aqui participando com você desse programa. Ô Walter, vamos voltar lá nas suas origens. Você nasceu onde? Eu nasci em Formosa. Aqui é o Portal do Nordeste Goiano. Fica exatamente a 90 quilômetros do Palácio do Planalto. Formosa, várias cidades ali pelo Nordeste Goiano, como Flores de Goiás, de onde meu pai nasceu, Vila Boa, onde meu irmão Valdir, mais jovem, foi prefeito e tudo. Ali é uma terra onde foi por muitos anos conhecida como o Corredor da Miséria, e depois de alguns anos, agora nos últimos 10, 15 anos, está sendo conhecida como o Corredor da Fartura, pela produção agrícola, a produção agropecuária. É o nosso Nordeste goiano aí. Bom, você nasceu de uma família simples, né, trabalhadora, simples, de muitos filhos, muitos irmãos, né? Eu queria começar, você sempre também foi muito polêmico nas suas colocações. Eu queria começar fazendo uma colocação. O que é ser, no Brasil, negro, pobre e nascido no interior? Há um preconceito muito grande, que muita gente, muitas vezes não aceita, mas é diferente. Um negro, um garoto negro, eu, por exemplo, que fui criado em Formosa, cidade aqui da região metropolitana de Brasília, estudei num bom colégio, que era o Colégio do Planalto,
mas um colégio comandado por freis holandeses. E lá estudavam pessoas de classe média. Eu era o único negro que convivi na época na minha turma, do primeiro ao último ano. E na escola tinham outros negros, ou você eram muito poucos, ou você era o único? Não, na turma era só você? Na turma era só eu, mas tinha umas 2 ou 3 pessoas e tudo. E isso continua pelo Brasil afora. Quando você pega um avião e vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, vai para o Rio de Janeiro e São Paulo, você olha para trás e percebe que você é o único, tem mais 1 ou 2, ou talvez um diplomata africano viajando. Mas vamos ficar lá na sua infância, porque eu quero começar bem lá de baixo. Nós temos hoje um programa inteiro para conversar sobre isso, nós podemos ir com calma. Eu queria começar. Você, garoto, agora, por que você foi para a escola se não era normal? O que mudou o destino da sua família? Pois é, Cleito. A minha mãe, a dona Dejanira, hoje ainda aos 89 anos, com muita saúde e sabedoria, ela nos disse o seguinte: somente a educação muda os destinos de um povo. E ela, como porteira de uma escola, conseguiu, por meio de amizade com a diretoria, morar dentro da própria cantina que ela fazia o lanche. Ela reconstruiu a casa e nós passamos a morar. Éramos 8 filhos e fomos criados ali, então, naquele cantinho, no grupo americano que nós chamamos de a Casa Amarela. Nós somos os inquilinos da Casa Amarela. Depois nós vamos falar sobre isso, porque o Walter escreveu um livro contando essa história. Mas então vocês viviam realmente um ambiente de estudo, quer dizer, moravam na própria escola. E ela, desde cedo, colocou na cabeça de vocês isso. Não, eu quero que vocês tenham uma vida diferente da minha e o caminho é estudar. Exatamente. E desde cedo você compreendeu isso ou você relutava? Não, eu entendi de imediato, porque a gente percebia, meu pai é alfaiate, lutando com muita dificuldade, ela porteira de escola, e analisando as demais pessoas daquele bairro que a gente morava, nós tínhamos a convicção, se seguíssemos as determinações de Dona Dejanira, a gente iria conseguir. Tanto é que do 1º ao 4º ano primário eu fui o primeiro colocado, graças a Deus. Então, a partir daí, meus irmãos todos seguiram, né? Vocês são quantos irmãos? Somos 6 homens e 2 mulheres. As famílias daquele tempo eram famílias grandes, né? Dentre esses 6 homens e 2 mulheres, 2 foram prefeitos aí na região metropolitana de Brasília. Um foi prefeito, o Wagner foi prefeito de Flores de Goiás, Flores né? de Goiás. E o doutor Valdir foi prefeito de Vila Boa, aqui também próximo aqui a Brasília. Exatamente, ele foi prefeito, inclusive reeleito pelo Partido dos Trabalhadores durante 8 anos, deixou o mandato ano passado. E os outros todos, né, cada um na sua atividade, alguns moram aqui em Brasília e outros em Formosa. Um é economista, tem 4 advogados, né? O Valdir é dentista. Então a dona Dejanira conseguiu colocar na cabeça de vocês e vocês seguiram os ensinamentos dela. Exatamente. Somente a educação, e a educação de qualidade, mudam os destinos de um povo. Era o que ela nos dizia todos os dias. Nós temos que estudar, vamos para a escola. Ela que fez apenas o 2º ano primário. Agora, a dona Dejanira bem que poderia ter um papo com a presidente Dilma, né, com a educação, com os deputados, com os senadores, porque todo mundo sabe disso, né? Mas eu não sei por que não se coloca em prática isso no Brasil. Mas, Walter, voltando à questão racial. Lá no convívio com seus colegas, você sentia alguma diferença ou criança não se liga nisso? Não, nós percebemos isso desde a infância. Desde a infância nós éramos chamados os negros de Deja. E é evidente que a gente conversava com a minha mãe, conversava com meu pai e falava, não, deixa isso para lá que nós vamos mostrar para eles quem são os negros de Deja. Vamos ver quem é que tira as melhores notas na escola. Então esta era a forma de superação. Íamos todos para a escola e ali um ajudando o outro, estudando, fazendo as tarefas direitinho e sempre destacando. Quem foi que tirou a melhor nota? O filho. Os negros de Deja.
esses meninos eu vou falar. Agora, Walter, eu vou dizer uma coisa para você. É bom que se diga também, porque na escola, esse famoso bullying que eles falam agora, isso sempre aconteceu. E o Brasil é o país do preconceito. Eu, por exemplo, sofria o bullying na escola exatamente pelo seu oposto. É por ser branco demais. Branco demais. E sardentozinho, então me chamavam de Carijó, de Cocá, de Rita Pavone, de Branquelo, né? Aí o mais gordinho é Baleia, o pequenininho é pintor de rodapé. Então, o preconceito no Brasil não é só em relação ao negro. O mundo é cheio de preconceitos, né? Nós temos aí a questão racial, temos aí o problema dos deficientes físicos, né? De diversas doenças, né? Que porventura as pessoas nascem e tudo. Então o preconceito é muito grande. Agora cada um, eu acho que tem que lutar por aquilo que ele acredita que um dia nós vamos ter, como disse o Martin Luther King nos Estados Unidos, um dia vamos andar de mãos dadas, né, e sermos aí um país diferente, um país da igualdade, onde as oportunidades serão iguais para todos. E por falar isso, ele acabou assassinado, né, acabou morto. Ele era um ativista da causa negra nos Estados Unidos, onde, ao contrário do Brasil, que aqui o preconceito é mais velado, mais escondido, lá nos Estados Unidos, não, a coisa era escancarada, existia o bairro dos negros, a escola dos negros, tudo separado, né? Aqui dá de uma forma sofisticada. Por exemplo, no Brasil, você pode ir a qualquer lugar, pode ir à praia de Ipanema e pode ir à praia do Leblon. Entretanto, dificilmente você vai encontrar um negro na praia de Ipanema no domingo. A não ser que seja um vendedor de pipoca, um vendedor de churrasco, de cerveja, mas os frequentadores, as pessoas se sentem, né, diferentes naquele ambiente. E primeiro é o seguinte, a comunidade negra do Rio de Janeiro, por exemplo, mora na Zona Norte, mora em Xerém. Para chegar a Ipanema, ele pega 4, 5 ônibus. E para morar lá tem que ser jogador de futebol, ator de televisão, cantor, que é um meio também de ascensão social e econômica no Brasil, né? Exatamente. Agora, o Paulo César Caju, jogador do Botafogo e da seleção brasileira, disse certa ocasião que no Brasil, onde negro não entra, branco pobre também não entra. Mas eu quero conversar sobre isso com você no próximo bloco. Eu estou conversando com o jornalista e bacharel em Direito, Walter Brito, sobre uma série de temas. Nós estávamos passeando pelo tema da convivência racial no Brasil e eu terminei o bloco lembrando de uma declaração do Paulo César Caju, grande atleta, grande jogador de futebol do Botafogo e da seleção brasileira. E ele era famoso porque ele frequentava as melhores boates, com as mulheres maravilhosas e tudo, loiras maravilhosas e tudo. E então, uma vez ele deu essa declaração, que no Brasil, onde negro não entra, branco pobre também não entra, dizendo que o preconceito no Brasil é mais econômico do que racial. Você concorda com essa colocação? Eu não concordo completamente com o nosso Paulo César Caju, eu como militante, engajado na causa negra, porque nós que fizemos à época uma pesquisa falando sobre a questão racial, onde um jovem pobre, negro, e um jovem branco saíram pelo Brasil para ver como que seriam tratados. Na mesma condição econômica? Na mesma condição econômica. E eles saíram juntos. Chegavam numa loja de um shopping, por exemplo, o que era atendido primeiro era o jovem branco, o negro ficava para depois. A mesma coisa se dava numa boate, por exemplo, na abordagem de uma garota para dançar e tal, o branco tinha mais facilidade. Então, por aí, percebe-se que não é só a questão econômica. É evidente que o dinheiro impõe, ou o dinheiro dá status. Entretanto, o preconceito racial fala mais alto.
Ô, Walter, quando você saiu de Formosa, aí você veio, para onde você foi? Você veio para Brasília, para onde você foi? Eu vim para Brasília, eu tinha 16 anos, eu vim fazer científico no Elefante Branco e trabalhar. Só que aos 16 anos, trabalhei em Brasília, naquela época, era uma dificuldade tremenda, como é que eu ia conseguir emprego. Entretanto, eu tinha já passado por um aprendizado com meu pai, que me orgulho muito, meu saudoso pai, Vespasiano Galberto Brito, que foi um grande alfaiate, um mestre da tesoura. Então, eu aprendi com ele, ainda infante, a fazer roupa masculina, calça, colete, paletó, gravata, e depois aperfeiçoei também na área feminina, onde eu fazia qualquer modelo da moda feminina. E naquela época era alfaiate, costureiro, eu passei a ser estilista de moda, né? Então foi com esse intuito de estudar e chegar além, conseguir fazer aí o segundo grau à época e alcançar uma faculdade, que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite no Elefante Branco. Então eu montei um ateliê num quarto na W3 Sul, ali na 703, e fui conquistando a clientela ali dos amigos, homens e mulheres, e logo eu montei o meu ateliê, né, todo registrado na 503 Sul, época que eu tive que ser emancipado pelo meu pai, pela minha mãe, que eu ainda não tinha 18 anos para abrir uma empresa. Aí, por meio da emancipação, abri o ateliê e consegui fazer o segundo grau à época, foi quando passei no vestibular. Aí você sobrevivia da renda que você tinha como estilista. Estilista, exatamente. E quando é que foi que você foi para o Rio de Janeiro? Foi para trabalhar também nesse ramo? Também nesse ramo. Então, com essa nossa atividade, já conhecido em alguns lugares, por meio até de desfiles, com 18 anos eu já tinha apresentado diversos desfiles, mostrando as tendências da moda, verão, inverno, e aí eu fui convidado para trabalhar em uma empresa no Rio de Janeiro. E cheguei até a trabalhar no Teatro Municipal, foi quando eu conheci diversas personalidades do mundo artístico, né? Como o meu amigo Milton Gonçalves, o grande Otelo, né? E foi lá nessa época que eu comecei a militância efetiva na causa negra. E foi nessa época também que eu conheci o Walter. Na época eu produzi um programa de televisão para o compadre Juarez Fernandes, um grande comunicador de Brasília, um programa que nós tínhamos na TV Nacional, isso lá pelos anos de 1983, 84, 85, por aí. E o Walter, quando ele voltou do Rio de Janeiro para Brasília, ele foi entrevistado por nós no programa falando, né? Exatamente. Falando, foi na década de 80 isso, né? Década de 80. Década de 80. Já tinha passado um tempo bom no Rio de Janeiro, né? Exercido as atividades como estilista, designer, trabalhei até em televisão e voltei a Brasília e comecei a articular aí outros caminhos. A sua entrada na política, na defesa da causa negra, foi um resgate do que você vivenciou na infância? Foi o que você viu acontecendo com pessoas também, colegas seus, amigos seus da raça negra? O que te motivou a entrar na militância política em defesa da causa negra? Bem, com as dificuldades que tivemos na infância, com esses preconceitos, né, do dia a dia, a gente percebia que tinha que fazer alguma coisa. Só que não tínhamos a orientação em nossa cidade, a época em Formosa, em Brasília, eu fazendo o segundo grau no Elefante Branco, eu passei a conviver com militantes da causa negra, mas efetivamente foi no Rio de Janeiro quando eu conheci Abdias do Nascimento, Grande Otelo, Milton Gonçalves, essas lideranças da comunidade negra, e eles preparavam para... foi o auge do movimento negro nacional, né? E mais do que lideranças, eles eram personalidades famosas, né, que tinham espaço na mídia para poder defender e advogar essa causa, que isso também não tem jeito, né? Exatamente. Então foi a partir daí, né? Antes
nos anos 30, tivemos aí a Frente Negra e depois o Movimento Negro nos anos 70. Então, foi nesse período que eu conheci essas lideranças e passei a militar, a questionar, a participar de eventos, a defender, né, diretamente a nossa causa, que eu acho que é uma causa nobre, uma causa importante, uma causa importante para o país como todo, não só para a comunidade negra, mas para a integração dos povos. E, na verdade, quando chegou na época do governo Collor e do governo Itamar, você chegou a ser diretor da Fundação Palmares, que é o órgão do governo que cuida da política. Hoje mudou, mas na época era a Fundação Palmares que cuidava das políticas governamentais. Exatamente. Área, né? Eu fui nomeado diretor da Fundação Cultural Palmares, órgão à época que era vinculado à presidência da República. Tínhamos lá como o ministro-chefe, embaixador Sérgio Paulo Rouanet, e o presidente da República, Fernando Collor. Então, fui nomeado como diretor administrativo e financeiro e continuei na Fundação Palmares quando entrou Itamar Franco. Foi nessa época que nós recebemos no Brasil o Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão na África do Sul. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo como representante do governo brasileiro ao estado do Espírito Santo, que à época era governado por Albuíno Azeredo, né, afrodescendente, governador eleito pelo PDT, e que nos recebeu lá no estádio de Cariacica, com mais de 40 mil pessoas, e acompanhando o Nelson Mandela, antes de ser presidente da África do Sul. Walter, você usou um termo aí agora, afrodescendente. Hoje em dia há um apego à nomenclatura em que as pessoas não podem mais sequer brincar, né? Antigamente, carinhosamente, você chamava o negro de negão e tal, etc., criou, amigo e tal, etc. Hoje, se você fizer isso, é até crime. O que você acha, essa mudança de nomenclatura? O cego não é mais cego, é deficiente visual. Né? O aleijado não é mais aleijado, é pessoa com deficiência. Você acha que é importante essa mudança de nomenclatura? Eu acho que é fundamental. É uma forma de minimizar o preconceito. Por exemplo, quando existia as diferenças aí entre o mundo ocidental e a União Soviética, por exemplo, tudo de ruim que acontecia por aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas falavam assim, está russo, ou seja, está ruim. Né? Agora, na questão racial, a coisa está está preta, então está difícil. Por que ser preta, a cor escura é ruim? Não é verdade. Né? Então, por isso, preto é uma cor de coisa, não cor de pessoa. A etnia é a etnia negra e a afrodescendência é a denominação correta. Né? E há um detalhe aí, que as pessoas falam, raça negra. Não é raça negra, a raça é a raça humana. Raça humana. A etnia. Então, essa expressão... Essa é a expressão correta. Essa expressão raça negra é inadequadamente aplicada. A raça humana é uma só. Sim, lógico. Não há essa divisão. Não, né? A raça humana é uma só. Bom, Agora temos a etnia negra. Agora, eu queria no próximo bloco, você nessas suas andanças, na sua militância, você fez muitas amizades com pessoas muito... Por exemplo, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Né? Que orgulha todos nós brasileiros, independente se ele seja negro, porque ele é genial. Claro. Né? O dia que as pessoas entenderem que a cor da pele não tem a menor importância, o mundo será bem melhor. Certamente. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco.
Nós estamos recebendo hoje no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, o ativista da causa negra, jornalista, bacharel em Direito, escritor, blogueiro, diretor de jornal, Walter Brito. Ô Walter, você, nessas suas andanças por aí, você tem uma facilidade enorme de fazer amizade, você ficou amigo de muita gente importante, né? Pois é, nós conhecemos aí muita gente, e especialmente as lideranças da questão racial e as personalidades, né? A sua amizade com o Pelé, por exemplo? Pois é, o Pelé eu conheci no Rio ainda, a época que ele namorava a Xuxa, na casa do Humberto Saad. E eu lembro que... Pois é, aí é o negócio, a loirinha Xuxa precisou do negro Pelé para ficar famosa e se transformar na rainha dos baixinhos, né? Pois é, a Xuxa é uma figura fantástica, já agora com 50 anos, né? Agora ela teve personalidade também para se manter, né, Cleiton? Sim, eu fiz essa observação apenas para dizer que a cor da pele não tem nada a ver. O que conta é o talento. E foi importante a relação dela com o Pelé, para a própria carreira e tal, naturalmente. Inclusive para desmistificar também, né? Naturalmente ela poderia ter seguido por outro caminho, não é verdade? Mas esse aí foi certamente um caminho seguro. Lembro-me quando foi inaugurada a Zoom em Brasília. Boate Zoom, no Gilberto Salomão. No início dos anos 80, né? O Pelé chegou com a Xuxa, aí nós fomos para o camarote do Pelé e as pessoas admiradas e tal. Eu falei, não, conheço o rei de longo tempo. E ficamos lá, foi uma noite fantástica. O Pelé é uma pessoa maravilhosa, um homem inteligente, um dos seres humanos mais conhecidos do planeta Terra, né? E em qualquer pesquisa, em qualquer continente, Pelé é o brasileiro mais conhecido no exterior. Agora, é evidente, nós como militantes da causa negra, tem muitos colegas que questionam por ele não se posicionar a favor da causa e tal. Mas entendo que o Pelé... depende. É quase uma divindade, né? O Pelé... ele próprio, a condição dele já é um testemunho valioso, né, para a causa da militância certamente, negra, né? Só dele ser negro e ter nascido no Brasil, ele é uma referência para a negritude do mundo e para o povo brasileiro. Pelé. Ele não precisa discutir a questão racial. Agora, eu acho muito bonito quando o Joaquim Barbosa... Eu ia falar sobre isso agora, porque do caos é que nasce a luz, né? O Brasil viveu um momento triste da sua vida política com a história do mensalão. E seguramente, se não tivesse surgido a figura do ministro Joaquim Barbosa, o desfecho teria sido diferente. A firmeza com que ele participou, isso transformou, inclusive, hoje... Eu tenho a impressão que hoje ele é a maior personalidade pública do Brasil, né, pela sua firmeza de caráter. E eu vejo, inclusive, aí na mídia, alguns movimentos tentando arranjar algum defeito para colocar nele, tentando desestabilizá-lo e tal, mas eu acho que o bem que ele fez ao Brasil, o Brasil não vai pagar nunca, porque ele deixou um exemplo agora que já está sendo seguido pelos juízes de primeira instância. E a vida dos corruptos e dos bandidos ficou muito mais difícil depois que o meu conterrâneo de Paracatu, né, lá do Paracatu do Príncipe, que foi um quilombo de escravos. Né? Exatamente. Grande parte da população de Paracatu, lá no bairro do Paracatuzinho, então, são negros, né? E ele seguramente é uma figura representativa e valiosa para a causa da negritude no Brasil, né? Certamente. O Joaquim, ele, como você colocou de forma categórica, ele é a mais importante personalidade pública brasileira e é um dos maiores ídolos do mundo da negritude. Hoje, ao lado de Nelson Mandela, né, do próprio Obama, Joaquim Barbosa está nesse nível. E nós temos outros líderes negros que eu gostaria de destacar, como, por exemplo, o Anderson Silva, né? Grande Anderson, né? Silva, que é uma referência hoje para a negritude, de integridade, né? A vida limpa, personalidade forte, é um vencedor. O cantor Djavan,
o meu amigo Milton Gonçalves, Jorge Coutinho, né, presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, e tantos outros que militam, que falam. O Joaquim Barbosa, por exemplo, agora nesse evento do 21 de abril, em Minas Gerais, quando ele recebeu a medalha da Inconfidência, a medalha da Inconfidência, ele foi taxativo, firme, e falou sobre a questão das cotas, a importância das cotas nas universidades para a comunidade negra. Então, ele, inclusive, tem um livro que versa sobre a questão racial. Tive também o orgulho de ele ler o meu livro, né, Memórias de uma Família Negra Brasileira. Fiquei muito feliz, né, do Joaquim ter me dado esta atenção lá no Supremo Tribunal Federal, recebeu, leu, comentou, inclusive. Então, Joaquim Barbosa, hoje, nem só ídolo da negritude brasileira, é ídolo da negritude no mundo. Só que é o seguinte, Walter, eu vejo quando as pessoas assistem o jornal, vê a atitude do ministro Joaquim Barbosa, quando vê o Pelé marcando um gol de placa, relembrando os gols que ele fez, quando vê a atuação do Milton Gonçalves nas novelas, nas minisséries da Globo, quando vê o Anderson Silva arrasando os seus adversários americanos, estrangeiros, sejam lá de onde for, ninguém naquela época, naquele momento ali, lembra se ele é negro, se é branco, se é cor-de-rosa, se é laranjado. Ali o que prevalece é a competência, é a força do que... Obviamente, como existe a questão racial, existe a questão política, eles levam essa mensagem para que os outros que estão numa situação inferior economicamente, principalmente, possam dizer, não, eu posso chegar lá. Serve como exemplo. Mas nessa hora ninguém lembra a cor da pele, né? Nós não tínhamos referência. E agora nós temos a referência na Suprema Corte. O presidente da Suprema Corte brasileira é um negro. E o negro está lá porque é competente. O mundo fala não sei quantas línguas, fala 5 idiomas, fala francês, fala alemão, fala castelhano, fala inglês, perfeitamente. Agora é o seguinte, você abordou o tema das cotas. O ministro Joaquim Barbosa não precisou delas para chegar onde ele chegou. Como eu também não precisei, e os meus irmãos não precisaram, mas meus vizinhos, lá no bairro do Abreu, em Formosa, precisam. É importante. Você não acha que a cota ela pode ajudar a afundar o buraco, o fosso que existe entre brancos e negros? De forma alguma. Por que você acha que é importante a cota? O Obama, por exemplo, é fruto das cotas nos Estados Unidos. A Condoleezza Rice, por exemplo, todos eles, de alguma forma, se beneficiaram das cotas na questão educacional. Como eu disse anteriormente, somente a educação de qualidade muda os destinos de um povo, mas a comunidade negra é muito difícil você conseguir, por exemplo, entrar na UNB, se você, para competir com pessoas que estudaram nas melhores escolas e se posicionar lá na universidade. A partir do momento que você entra, você compete. Tanto é que nós temos uma pesquisa... Agora, isso não significa que todos vão se dar bem. Aqueles aplicados, da mesma forma como o branco que entra na universidade, muita gente decide que não dá conta de fazer o curso, da mesma forma, né? Exatamente. Mas nós temos uma pesquisa onde a maioria que entra pelas cotas se dá bem. Dá valor na oportunidade. Dá valor na oportunidade e nós estamos mudando. Eu acho que isso não pode ser a vida toda, mas ela tem que existir, que é uma dívida que o Brasil tem com a comunidade negra. Bom, você milita no meio político também há muito tempo, né? E você edita há muitos anos aqui em Brasília um jornal chamado O Parlamento, um jornal independente, né? E você também é diretor do Instituto de Pesquisas e um blog na internet também, né? Exato. Isso te dá uma posição privilegiada em relação das coisas que acontecem na cidade, porque você fica sabendo primeiro do que os outros, que você faz as pesquisas. Exatamente. Né? Por exemplo, o nosso blog na internet em Brasília é o Cristal Pesquisas, www.cristalpesquisas.com.br. Recentemente nós fizemos uma pesquisa nacional sobre a importância desses ídolos da negritude para os afrodescendentes. E qual foi o resultado? O resultado é o Joaquim Barbosa em primeiro lugar, em segundo lugar o Anderson Silva, em terceiro lugar o Djavan,
O Pelé foi citado, mas não ficou entre os primeiros. Entretanto, quando se fala qual é o ser humano mais conhecido na Terra, ou qual o homem mais conhecido no Brasil, o Pelé é o primeiro disparado, né? Personalidade brasileira e tal, ele está. Agora o Joaquim superou todas as expectativas e acredito também que se colocarmos o nome do Joaquim numa pesquisa estimulada, qual a maior personalidade do Brasil, ele terá o voto de negros, brancos, amarelos, índios, né? Pela sua luta, pela sua competência. Você como jornalista, existe liberdade de imprensa no Brasil, a tão apregoada liberdade de imprensa, ou os jornais, principalmente os independentes, são oprimidos pela força dos governos? Só vou dar verba para, se você criticar o meu governo, você não vai ter verba. Você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Existe essa imprensa independente no Brasil ou ainda tem que caminhar muito para chegar nesse ponto? Tem que caminhar muito, Cleito. O Brasil é um dos lugares mais difíceis do jornalista trabalhar. O Brasil, Uganda e outros países subdesenvolvidos. Principalmente quando o jornalista se diz independente. Ele é cobrado, ele é vigiado o tempo inteiro e é perseguido. Eu fui perseguido diversas vezes já, tive o meu carro arrombado por publicar matérias que eram corretas, eram matérias que estavam acontecendo na questão política na região do entorno de Brasília e fui altamente perseguido. Tá, isso foi publicado no nosso blog na internet. Não foi só essa vez aqui na região do entorno, não. Em Brasília também, no Rio de Janeiro, né? E nós sabemos, né, que a imprensa é muito difícil, né, para o jornalista, principalmente quando ele tem convicção do que está fazendo, que ele quer publicar, porque muitas vezes na grande imprensa ele é direcionado, ele não tem publicado aquilo que ele escreveu muitas vezes, ele é editado pelos patrões. Mas quando ele tem um jornal independente como o que eu tenho, eu falo o que penso, o que quero, e tenho que assumir toda a responsabilidade com isso. Mas a perseguição é muito grande. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso, inclusive porque o assassinato de jornalistas no Brasil é uma coisa escabrosa. Mas isso no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, hoje entrevistando Walter Brito. A gente falava sobre a imprensa no Brasil. A imprensa no Brasil é livre? E o Walter está me dizendo que não. E eu vi outro dia uma pesquisa internacional dizendo que o Brasil é um dos países onde a profissão de jornalista e radialista no mundo inteiro, um dos lugares mais perigosos para exercer essa profissão é no Brasil. Se você aqui na capital federal teve esses problemas, você imagina o que passam os jornalistas, os radialistas, né, no interior desse Brasil. Aqui em Brasília nós tivemos o caso de um jornalista muito famoso, o Mário Eugênio, claro, né, que eu trabalhava na mesma emissora que ele, eu tive o desprazer de ter que anunciar a sua morte no ar, que foi morto por ordem do secretário de Segurança Pública da época, foi morto por policiais militares, porque estava denunciando um grupo de extermínio aqui em Brasília. Né? Alguns foram presos, o secretário ficou impune, nunca respondeu por isso, embora todo mundo saiba que foi ele que mandou. Né? Isso ficou provado no julgamento dos matadores do Mário Eugênio. Né? Você imagina isso aqui na capital do Brasil, você imagina o que é que acontece no interior, né? Casos como o do Mário Eugênio, do Vladimir Herzog, tem muitos por aí, né? Tanto que é no interior. Rubens Paiva, tanto que é no interior aqui de Goiás, como no interior do Amazonas, que eu tive a oportunidade de passar uma temporada agora, quando fomos acompanhar a eleição lá do Arthur Virgílio Neto em Manaus. Passei 4 meses em Manaus. A perseguição contra jornalista é grande. Isso nós temos que mudar. E você agora com esse canal, né, aberto, inclusive para discussão sobre o trabalho do jornalista brasileiro, eu acho importantíssimo, Cleiton, você tocar nesse assunto e entrevistar outros jornalistas, né, do país para a gente colocar essa discussão. E a gente precisa, inclusive, de fazer uma pesquisa nacional para ver isso,
né? Como é que está o Brasil no ranking da perseguição de jornalistas. Basta lembrar que, recentemente, teve aqui no Brasil a blogueira cubana que foi perseguida... Ioannis. E o interessante que me chamou a atenção... Ela foi perseguida nos 4 cantos. Onde ela chegou, ela foi perseguida. Mas eu achei interessante o seguinte, ela foi perseguida por militantes radicais do PT, né? Quando exatamente o próprio Partido dos Trabalhadores defendia essa independência, né? Então não, foi um contrassenso. É óbvio que foi uma minoria radical do partido que fez isso, mas você tem razão. Ela foi, em vários lugares, ela não pôde nem falar, tão agressivos eram os manifestantes. Mas vamos tratar de um outro assunto, Walter. Você tem o privilégio de ter um instituto de pesquisa. Exatamente. Então você antecipa as tendências e tudo. Eu queria que você fizesse aqui um comentário com a gente. Como é que você vê, depois desse terremoto político que aconteceu em Brasília, depois da destituição do governador Arruda, em que um ano Brasília teve 4 governadores, o governador Agnello assumiu, né, muito mal nas pesquisas depois da posse dele, agora as coisas parece que começam a entrar no eixo, começa a melhorar. Como é que você está vendo o cenário aqui em Brasília? Você acha que a oposição tem condições de fazer frente ao governador Agnello? Como é que você vê o quadro para 2014 aqui no Distrito Federal? A Brasília é dividida em 2 polos, né? A esquerda e a direita. E, naturalmente... Mas isso anda muito misturado agora, né? Anda misturado. Evidentemente que uma parte do centro acompanha a direita e uma parte do centro também acompanha a esquerda. Mas eu, na última pesquisa que nós fizemos aqui em Brasília, que já inclusive está publicada em nosso site, o www.cristalpesquisas.com.br, mostra de forma clara que Roriz continua como grande líder político, ainda detém mais de 30%, quase 40% dos votos do eleitorado brasiliense, e surge aí o Regufe como um fenômeno eleitoral. Ele que foi o deputado federal mais votado proporcionalmente do país, é um fortíssimo candidato a governador. Na pesquisa estimulada, ele está praticamente empatado com o governador Roriz, e surgem outras lideranças periféricas, né? Agora, como é que você vê a situação da oposição, que ela se divide em 5 pedaços? Você acha que eles vão conseguir achar um nome de consenso para se unir, ou vão surgir muitos candidatos o ano que vem? Eu acredito que eles vão se unir em torno de um nome, porque se isso não acontecer, o governador Agnello pode ganhar de novo, mesmo tendo uma atuação frágil, de acordo com a última pesquisa. Ele não é visto, inclusive, na questão, por exemplo, da saúde, do transporte. O percentual dele é muito baixo no que se refere à aceitação popular. Entretanto, quando existe aí um embate no segundo turno com do Agnello, com os demais candidatos, contra o Roriz, contra o Ginhagelo, contra o Regufe, contra o Cristóvão, Helena Pedrosa, o Pittman, o Agnello vence a todos, com exceção do Roriz. E, praticamente, ele fica empatado com o Regufe. Então, a máquina petista, ela é muito estruturada em Brasília. E também, né? e também o PMDB, que é um partido muito forte, já anunciou que, se o candidato for o Agnello, o vice-governador Tadeu Filipelli vai continuar na chapa. Muito embora o seu partido, o PMDB, né, em recente reunião na casa do vice-presidente Michel Temer, tratou-se disso, de que o vice-governador fosse candidato a governador. Só que eu acho muito difícil que ele deixe essa condição, e ele próprio já disse isso. Se o candidato for o Agnello, ele vai continuar na parceria. Se o candidato do PT for outro, eles não têm compromisso. Como é que você vê essa situação? Eu acho o seguinte, o PMDB certamente dá um apoio efetivo ao PT, ao projeto da Dilma Rousseff, muito grande em todo o país. Agora, aqui em Brasília não é diferente. E se o PMDB sair do apoio da base do governo Agnello, naturalmente fragiliza essa disputa, e o Agnello pode até não ir para o segundo turno. Eu acredito que o Filipelli vai continuar como candidato a vice, a priori, e
naturalmente, o centro e a direita estão se organizando aí em torno de um candidato. Um nome que aparece muito forte nas pesquisas, que vai ser surpresa para muita gente, é o do Arruda, como candidato a deputado federal. Isso aí que federal. Eu queria dizer. O ex-governador Zé Roberto Arruda, ele foi preso, afastado do governo. Apesar de tudo isso, né, ele é apontado como, não só para deputado federal, ele é apontado como um candidato viável para governador, porque até agora ele não teve nenhuma decisão colegiada contra ele, o que não o impediria de candidatar. Só que a semana passada ele recebeu uma condenação de 5 anos de prisão em função de uma obra sem licitação que ele mandou fazer no ginásio Nilson Nelson aqui, e será muito difícil que ele chegue até as eleições do ano que vem sem ter sido condenado por alguma coisa. Mas se ele não for condenado num tribunal, por um pleno de um tribunal, ele reunirá condições de ser candidato. E é um fenômeno também, que depois de tanta execração pública, continue a ter tantos adeptos da política do Distrito Federal. O Arruda realmente é um fenômeno. Entretanto, essas questões aí certamente prejudicarão ele ser candidato majoritário ao Senado ou ao governo. Para deputado federal, ele é o primeiro disparado em qualquer pesquisa. Para distrital, então, é um show. Agora, no que se refere à eleição majoritária, é diferente. Então, ele vai ter dificuldades. Enquanto que o ex-governador Roriz, que também tem suas dificuldades, mas ele também não foi condenado por nenhum colegiado. E no que se refere à idade dele, ele terá 78 anos ano que vem. O Miguel Arraes tinha a mesma idade quando foi candidato a última vez ao governo e venceu sem sequer conseguir pronunciar as palavras direito. Quem o traduzia era o atual governador de Pernambuco e seu neto Eduardo Campos, ele que traduziu o que Miguel Arraes falava. E outro caso parecido é o do Wilson Martins, lá em Mato Grosso do Sul, que se elegeu também aos 78 anos. E o Brizola queria ser presidente da República ainda com 82. Você falou aí no governador de Pernambuco, né? Eduardo Campos. E como é que você vê a eleição presidencial para o ano que vem? Com a presidente Dilma, ela começou o governo numa linha, parece que pra cá mudou, porque os corruptos que ela tinha afastado voltaram todos, né? Não eles próprios, mas pessoas indicadas para ele, no caso do Ministério do Trabalho, do Ministério dos Transportes. Você acha que a oposição tem condições de fazer frente a uma presidente tão popular quanto ela está, que os índices de popularidade dela superaram do próprio presidente Lula? Você acha que é possível que a oposição consiga lograr êxito numa luta contra a presidente Dilma? E quem que você acha que são os nomes? Eu acredito, mas eu acho que depende muito do que vai acontecer com a economia daqui para frente. Essa questão da subida e descida do tomate, isso é imprevisível, a gente não sabe como que vai estar a economia daqui para lá. E esse pibão que a Dilma anunciou que agora virou um pibinho, isso aí naturalmente vai prejudicá-la na reta final. Agora, acredito que o candidato verdadeiro de oposição será Aécio Neves, que tem estrutura no Brasil todo, principalmente a partir do mês de maio, quando ele assume a presidência do PSDB, um partido que tem estrutura como tem o PSDB no Brasil. Tem 7 governadores de estados, diversos prefeitos de capitais, né? E um trabalho que vem sendo montado há muitos anos. Os demais candidatos, né, serão importantes no processo, como o Eduardo Campos. Para levar ao segundo turno. Que o Eduardo Campos certamente vai tirar Marina muito Silva. voto. O Eduardo Campos, por exemplo, vai tirar muito voto da Dilma no Nordeste. E Marina Silva na classe média alta. Aqui em Brasília, por exemplo, a Marina teve 41% dos votos. Ficou em primeiro lugar na eleição presidencial aqui em Brasília. Ela teve 41% dos votos. E ela, naturalmente, deve... com muita dificuldade, conseguir estruturar o seu partido, o Rede Sustentabilidade, e a partir daí ela desempenhar um papel importante, né, nessa sucessão. E no segundo turno, acredito que tanto a Marina como o Eduardo podem apoiar o Aécio, e será uma disputa bonita. Eu acho que aí realmente acontece.
Walter, é uma alegria tê-lo recebido aqui. Acho que nós falamos hoje sobre temas diferentes. Acho que o povo do Brasil, né, pôde conhecer um pouco a sua personalidade e também saber da sua luta, que é a luta de muitos brasileiros também. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Uma alegria recebê-lo aqui. Felicidade. Semana que vem nós estaremos de volta com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros.